Estava conversando hoje com um amigo meu que me pediu algumas indicações de leituras de livros de filosofia e reparando no aumento crescente entre buscas por leituras de filosofia, eu quero falar aqui sobre as pessoas, principalmente os jovens, que costumam se refugiar em teorias. E eu vou complementar aqui com a primeira quadra de um soneto de um dos meus poetas favoritos, que é Raul de Leone. Ele começa assim: por um destino acima do teu ser, tens que buscar nas coisas inconscientes um sentido harmonioso, o alto prazer, que se esconde sob as formas aparentes. A cultura que tem se impregnado entre as pessoas que possuem uma certa curiosidade no conhecimento, não uma dedicação ao conhecer, mas uma curiosidade por compreender certas teorias que podem trazer algumas visões de mundos diferentes ou que lhes favoreçam a situação, começou a me emergir algumas ideias conflitantes que a maioria das pessoas, como elas não estão empenhadas em procurar as coisas por si mesmas, elas procuram uma teoria através de outro que já tenha esboçado um caminho, já está delineado o percurso completo das ideias. Você quer seguir os passos de alguém que já pisou lá. E é uma concepção boa que pode lhe poupar muito trabalho, em detrimento da aquisição da experiência equivalente para chegar naquela ideia. Mas o problema é que essa impregnação moderna da filosofia, essa dispersão, propagação das filosofias, não é de agora. Desde que o homem se entende, sempre procura conhecer algo que o impele pela complexidade, pela incapacidade de alcançar aquilo para si mesmo. Então ele tenta, através de uma teoria, mapear os territórios onde a sua própria presença não pode chegar. Mas, na verdade, esse desejo desesperado por uma teoria que lhe favoreça é, com toda certeza, um indicativo de uma grande fragilidade, uma fraqueza aveludada, mascarada sob uma indignação com uma certa experiência que lhe entristeceu ou que lhe deixou desconfortável. É certo que a realidade das coisas é que o homem está entregue ao desconforto de si mesmo, a de sentir-se estranho na própria pele. Mas as teorias, as diversas correntes filosóficas, elas ajudam muito nisso, para que os homens, ao longo dos séculos, tenham aquela sensação prepotente de um domínio sobre uma esfera da realidade, o que na verdade há uma tentativa ignorante de fechar a experiência naquele dogma. Todos sabemos que as religiões, com os seus dogmas, conduzem os fiéis através de um esclarecimento. E esse esclarecimento é: se você seguir esses conceitos e praticá-los de tal modo, a sua espiritualidade será recompensada. Os seus males serão apagados. Mas nas teorias, onde as filosofias favorecem uma multiplicidade de entendimentos, há um grande risco, que é o homem preguiçoso, impotente ante essa
magnitude, essa visão desse horizonte tão vasto que ele sozinho sente que não pode caminhar, faz com que ele, do conforto do seu quarto, da sua prepotência, estando fechado em si mesmo, ele foge da sociedade para construir ideias que dentro dele mesmo sinta-se superior, que ele possa dominar de alguma forma as coisas que ele não pode conter. E nisto, se formos colocar diversos filósofos, tem este ponto em comum. O que fica mais palpável é se eu falar para vocês de alguns filósofos teóricos que são mais desejáveis, conhecidos, repetidos entre jovens, que é Nietzsche, Schopenhauer. Ora, para um homem que possui cultura literária, que se adestrou suficientemente nas letras, ele sabe que Nietzsche não é um filósofo, é um poeta. E como um poeta, você atinge máximas de expressão que há uma forma, há uma percepção tão visível daquela descrição que os homens inquietos, ansiosos, enxergam naquela aparente ou a estátua da ideia do teórico como o dogma replicável da realidade. Ele imagina que a realidade é daquela forma, porque a palavra alcançou uma sensação máxima e o tocou. Tocou exatamente no ponto que o favorece e ele automaticamente elege para si essa teoria como conduta. Mas como a própria experiência da realidade, todos os dias, como brincando com a criança, contesta as suas seguranças, as suas expectativas, é muito fácil se refugiar numa teoria, numa construção lógica, porque a lógica não precisa ser verdadeira. É muito fácil construir um sistema lógico onde não há nenhuma correspondência com a realidade. No entanto, que a própria realidade não possui um fio lógico. Não existe uma ordem cronológica dos eventos, mas há as teorias para que possam estar respaldadas pela sua afirmação primeira, que são os princípios. Ela precisa necessariamente ter um fio condutor que mantenha tudo agarrado, junto, abraçado. Mas que esse refúgio na teoria, ele é quase a mesma coisa para algumas pessoas que se refugiam na banalidade. Algo que eu tratei nos vídeos anteriores, que eu quero aprofundar mais para frente. Mas se tratando do refúgio na teoria, naqueles que elegem para si alguns filósofos, e a partir desses filósofos constroem para si o repertório máximo do que é possível fazer, e esconde muitas debilidades. A primeira é a de que todo homem que não suportou suficientemente os golpes risonhos da própria experiência quando contrariado pela realidade, é como correr para debaixo da saia da mãe. É muito fácil eu pegar o sentimento de desconforto e deslocá-lo para uma teoria onde constrói exatamente o aspecto mundano da coisa, onde me favoreça. Embora as teorias que em sua construção erguem uma espécie de pessimismo ou negação ou relativismo, possuem em si essa mesma constatação, que é o declinar das verdades, assegura em si que não há verdade. E se não há uma verdade das coisas,
nada do que eu fiz pode ser qualificado, pode ser elencado, pode ser elogiado ou desaprovado. Essa é uma das maiores demonstrações da impotência, da inconsistência, da atrofia do pensamento dos modernos. Se em uma sociedade se propaga mais a teoria do que as diversas possibilidades de contradições que são recheadas as experiências, é um indício de um declínio. Por exemplo, os romancistas, os grandes escritores, homens como Thomas Mann, Hermann Broch, esses gênios conseguiram prever, conseguiram constatar as raízes do nazismo, as raízes de todo o sistema político, de toda a dominação da alma humana, com um brilhantismo antecipado. Ou seja, o mal foi anunciado muito antes que ele mostrasse suas caras, quando ainda estava em germe. Mas, como as pessoas são seduzidas por sistemas prontos, os sistemas prontos já demonstram a aparência que aquela teoria está disposta a buscar. E você simplesmente segue no fio. O que é, não surpreendentemente, o caso das universidades, da academia. Se você for ler trabalhos acadêmicos da psicologia, da filosofia e outras áreas humanas, o que você vai perceber é uma grande fragmentação, uma grande incompreensão entre o que está sendo dito e a realidade posta. As constatações, a que se pretende por constatações e por provas científicas, feitas por trabalhos científicos, é a de que, a partir de uma premissa esta que basta que outro a tenha comprovado ou que seja uma tradição, eu a desenvolvo até chegar já no fim esperado. Mas, como você está induzindo a própria experiência, há uma sensação de segurança de que o que você está fazendo possui o benefício, possui o mérito de que você está contribuindo com a sociedade. Quando, na verdade, você só está brincando de fantoche no teatro. Aqueles bonequinhos que se botam na mão. É um fingimento. Os trabalhos acadêmicos, as demonstrações, as tentativas de demonstração de interesse naquele assunto, naquele tema, sempre versam sobre o mesmo fingimento, que é: vou comentar sobre uma causa que aparentemente todos sentem, vou buscar alguma situação, uma dor universal, em que todos aqueles que lerem meu trabalho possam de alguma forma aceitá-lo e aprová-lo, porque o que eu estou falando é muito bom. E é uma dor não irrecusável, eu diria, mas é uma dor que não tem como desver. Mas há um engano nesta frase, nesta percepção, que é as próprias teorias que são disponibilizadas para que você alcance essa demonstrável, vamos colocar assim, em realidade, ela já tem em sua fabricação a contagem do que pode ser dito. É muito difícil em trabalhos teóricos
alguma verdade ser dita. Pode-se dizer alguma verdade, mas simplesmente verdades comuns e vulgares, como, sei lá, falar de alguma coisa de raça, alguma estupidez moderna sobre gênero, qualquer coisa que as faculdades, as universidades gostam de se deter sobre isso demasiadamente, principalmente, né, nas áreas de humanas, onde ficam apertando a mesma tecla, repetindo como papagaio de pirata os mesmos temas, se distanciam da realidade com a desculpa de que esta é a causa que a realidade está precisando. O que, na verdade, demonstra a grande incapacidade dos profissionais em alcançarem a própria realidade nua, tal qual ela se apresenta, sempre em aspectos diferentes. Eles só conseguem raciocinar baseado em encaixotamentos que já foram estabelecidos, por uma segurança, por uma miudeza mental, por uma indigência da linguagem, porque geralmente há sim uma constatação de que os nossos formandos universitários são analfabetos funcionais, sem dúvida nenhuma. Basta ver as publicações, não se publica nada que preste. Você vai ganhar muito mais lendo algum romancista, algum escritor, do que lendo um trabalho acadêmico, em anos-luz de distância. Eu tenho aprendido muito mais sobre psicologia lendo Thomas Mann, lendo Marcel Proust, lendo um Balzac, lendo Shakespeare, do que todos os livros indicados pela universidade, que são como livros de papelão. Mas a teoria, voltando para o nosso tema, que é a teoria, aquele que utiliza como escudo, por mais que a sua frente esteja aparentemente acobertada, as suas costas estão completamente vulneráveis para qualquer golpe imprevisível da realidade. A própria inclinação em assumir para si uma teoria ou adotar um filósofo é que há uma transfusão de visão e de personalidade que muito facilmente pode se confundir com você. E você, pelo gosto que teve, através de um impressionamento, aí que está um outro problema, se você leu pouquíssimos autores e você não tem o senso, as proporções internas de qualidade da escrita, você se impressiona com qualquer coisa. Você se impressiona e muitas vezes o cara está falando uma besteira, mas como está sob uma aparência de sofisticação, ora, como o ser humano naturalmente ele tende ao que é profundo, ele tem essa necessidade de conhecer, uma das piores coisas é a necessidade de conhecer em uma pessoa que não sabe por onde começar a conhecer, por onde começar a estudar. E as teorias, elas vão amputar toda a liberdade que você teria se você estivesse abrindo o leque dessas possibilidades. Uma das piores coisas para quem quer conhecer é começar por teorias. O certo é que você comece pela literatura, para que você desenvolva primeiro a sua linguagem. E a sua linguagem tem uma correspondência interior, a ponto de você compreender as coisas exteriormente, e a partir dessa maturação da linguagem, e a sua imaginação começa a personalizar-se, é aí que você pode ter uma liberdade mental, vamos colocar assim, permitir-se ser contaminado por muitas correntes de pensamento, lendo alguns teóricos, que na maioria das vezes alguns deles são charlatões. Pouquíssimos conseguem passar no crivo da honestidade intelectual, que o que eles estão investigando realmente é uma questão séria e não somente um ponto de discordância baseado em uma afirmação de que eu sou melhor. Muitos filósofos fizeram isso, Hegel é um deles, mas essa sua
carcaça trabalhada por grandiosas leituras, por uma profundidade nos bons escritores, vai lhe blindar de que você pode muitas vezes ser contaminado com um veneno teórico, e é bom que seja mesmo, você participar daquilo, pelo menos a nível de ideia, e até em certo momento você aceitá-lo, aquilo, aceitar como verdade, mas é que depois o próprio efeito temporário do veneno, para quem adquiriu uma cultura anterior, começa a se diluir no pensamento. E você percebe que há uma frouxidão nessa teoria. E você compreende as motivações pelas quais o filósofo estava escrevendo o que ele queria escrever. Muitos filósofos somente escreveram, produziram algo baseado em uma insatisfação da qual ele queria que alcançasse a visão que ele tinha das coisas. Então ele vai lá e cria algo. Mas a maioria das filosofias que, na realidade, a totalidade das filosofias que têm uma certa honestidade, como é o caso das obras de Louis Laverne, você percebe que há um esforço sincero e que em cada palavra há uma meditação na profundidade das coisas. Você simplesmente é lançado naquilo, imerso. Não é uma abstração em que você precisa fugir da realidade como um senhor soberano fora do tempo pode dizer o destino dos réis mortais. O que é a demonstração, a indicação, o seu aspecto revelado da sua enorme ignorância. As teorias, quando tomadas assim inocentemente, elas vão lhe paralisar. E se elas lhe paralisam, você se torna um jovenzinho chato, uma pessoa insuportável de se conviver, porque as suas teorias, elas não querem explicar a realidade. Elas querem tragar a realidade para si e vomitá-la de outra forma. O que acontece bastante, principalmente entre homens, na frustração de relacionamentos, ou quando uma insatisfação amorosa lhes acomete, eles ir para o extremo oposto, adquirindo teorias que favoreçam a ingratidão. No caso, não a ingratidão, mas a frustração. E que eles possam se afagar no ódio de outros para favorecer a injustiça que ele sofreu. Não favorecer a injustiça que ele sofreu, mas para favorecer a sua dor pela injustiça que sofreu. As teorias em si, elas deveriam ter uma certa autorização de maturidade para acessá-las. Você deveria ser honesto consigo mesmo. Se esse vídeo te esclarecer de alguma forma e você está pensando em ler algo, começar a ler filosofia, leia. É bom, leia os bons escritores. Mas vá para onde a água é pura. Vá para perto da fonte. Não se afaste das correntes virginais. Eu estava lendo a obra Prudência, de Baltasar Gracián, em que ele vai falar que, mesmo um homem sendo excelente, ele possui em si a debilidade do seu país, em que a água, se afastando da corrente, ela vai se contaminando das margens de outros rios, de outros lugares. É impossível não se contaminar. E a tendência de que você, pelo menos por um prazo, possa beber sem ser contaminado, é de que você vá para onde a água nasceu primeiro, onde a fonte de Hipocrene, onde o cavalo com seu casco tocou na fonte e rachou o monte e a água pura saiu, que é o Monte Parnaso. Vai ler filosofia? Leia os diálogos de Platão. Absolva-os. Passe um ano lendo e você vai entender o que é que Sócrates queria fazer.
se ele queria constituir uma teoria ou ele estava na plena observância dos estados mais íntimos do homem. Como é que se nasce a filosofia? A filosofia não é em si a contestação das coisas. Isso é coisa idiota ensinada pela modernidade através dos filósofos modernos, que ensinam que a filosofia é duvidar de tudo. Isso não é filosofia, meu filho. Agora, quando você se atira primeiro à literatura, adquire cultura, domina a linguagem, ergue a sua imaginação, constrói para si um repertório íntimo de esclarecimento, quando você entra na filosofia, ou qualquer teoria que seja do seu curso, filosofia, da sociologia, você vai conseguir, ao ler o teórico, perceber, ter dimensão de que o que está sendo dito é baseado na realidade, tem uma experiência do escritor, ou ele está fugindo da realidade para erguer para si um castelo de palavras imponentes. O que ele quer fazer? Você vai sentir o espírito do autor, o que é muito diferente do que é ensinado por aí. Portanto, se refugiar na teoria é esconder a sua fragilidade. Se lançar a teoria como um fim em si mesma é a declaração da sua impotência. Mas assimilá-la, assimilar como um conjunto que não desloca a realidade para lhe favorecer, mas apenas tenta contornar alguns aspectos da realidade sem querer excluí-la, nisto há sim uma certa maturidade, mas que é conquistada com muito esforço. Portanto, se você se examinar e perceber que as suas ideias, das quais você tomou para si, são, na verdade, construções de um filósofo que você não sabe nem o nome, como é o caso de Nietzsche. Nietzsche não criou o niilismo, ele o profetizou. Mas mesmo entre autores corrompidos, que não possuem uma constância, uma lucidez das suas ideias, há sim a constatação da sua grandeza, ainda que haja infinitos erros. Mas é que a própria realidade faz o trabalho de mostrar no homem a sua estrutura, carne e ossos. E se alguma ideia há, os homens sérios a saberão. Os jovens se impregnarão de ilusões, e desses que se impregnaram, muitos passarão toda a sua vida fechados sobre si mesmos, abarrotados em seu quarto de livros que favoreçam sua visão pessimista das coisas. Quanto mais frágil é um homem, mais pessimista ele é. Quanto mais corajoso, mais inteligente, a audácia, mais há no homem não a crença inocente das coisas, o otimismo exasperado, mas sim uma aceitação em ser entregue à realidade todos os dias, seja para lhe favorecer ou para lhe frustrar. Ele não cria sobre si uma carcaça a ponto de lhe privar da experiência. O que acontece é que a experiência tocou em um dos seus pontos mais vulneráveis e você se fechou como um tatu. E aí você vai criar toda espécie de neuroses. Eu vou querer abordar um pouco mais adiante sobre a psicologia e a filosofia e como as filosofias afetam as disposições dos sofrimentos psíquicos, que tem muita coisa aí debaixo do tapete, coisas que não são comentadas que eu vou trazer para vocês. Mas por hoje, senhores, é isso aí. Espero que tenham alçado um pouco de um voo imaginativo diferente do costumeiro com essas palavras que eu trouxe.